E aí galera, aqui é a Juki. Hoje eu vou falar com você sobre um NAS da Asus Store. Se você não sabe exatamente o que é um NAS, quais são as features que esse tipo de dispositivo pode lhe oferecer, fica comigo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Vamos lá! Então vamos começar pelo começo. O que é um NAS? Um NAS é um Network Attached Store, ou seja, um storage que está anexado à internet. Quando que ele é necessário ou quando que ele é interessante de se ter? Quando você precisa ter uma grande capacidade de dados e precisa compartilhar essas informações aí através da internet. Um NAS, ele facilita muito tanto a distribuição de usuários, contas, grupos, na rede interna, como também acesso na internet. Então, se você precisa mandar aí para uma filial de uma empresa, se você é um criador de conteúdo e você tem ali, você cria os seus vídeos no seu estúdio, e aí o seu editor de vídeo está em outra cidade ou simplesmente em outro local físico, e você quer ficar mandando informações para lá e para cá, esse aqui é um dispositivo que consegue. Esse modelo específico, ele tem duas baias, cada baia suporta 16 TB em SSD ou HD, então 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas, totalizando então 32 teras. Lembrando que se você estiver utilizando RAID espelhada, você vai ter acesso até 16 teras de informação, porque os outros 16 vão ser o backup, o espelhamento dos seus dados. O NAS ele não deixa de ser um computador, então ele vai ter também processamentos e memória. Vamos passar rapidinho por essas specs, só para vocês terem uma noção aí de capacidade de processamento em si. A gente tem aqui um Intel Celeron J4005. A memória que ele vem aqui são dois módulos de 1 GB, totalizando 2, DDR4, operando a 2400 MHz. Uma coisa importante é que esse modelo aqui ele é expansível até 8 GB de memória. Quando que eu vou precisar ou quando que vai ser legal, interessante fazer essa expansão? O NAS ele tem várias aplicações, ele não serve só para armazenamento em si das informações. Por exemplo, você pode ter servidores que fazem download dos seus vídeos no YouTube, você pode ter um servidor de SQL, você pode ter VPN, tem várias funções, várias aplicações que você pode deixar rodando no seu NAS. E obviamente que isso vai custar aí memória para ele conseguir fazer essas operações. Você pode, por exemplo, começar fazendo o upgrade de um dos módulos, passando para 4 GB, ficando com 5 GB no início, aí depois você passa para 8 quando for necessário. É legal isso porque fica mais barato fazer o upgrade, você pode fazer esses upgrades aí apenas quando necessário. Na parte de segurança a gente também vai ter instruções específicas aí, utilizando o AES-NI, que são instruções de criptografia avançada. Quando que é interessante essa utilização? Por que é interessante essa utilização? Porque a gente tem instruções que fazem a utilização do hardware para fazer a criptografia. Isso faz com que o overhead diminua. E overhead, só para vocês terem uma noção, quem não é muito familiarizado com esses termos, é basicamente quando a gente tem um excesso de processamento em alguma tarefa. Então, criptografia é um negócio muito pesado e se a gente consegue diminuir esse excesso de processamento, consequentemente a gente consegue aumentar a quantidade de pastas e de aplicativos que estão fazendo uso dessa criptografia. E quando a gente faz a utilização de 32 TB, o negócio é um pouco mais complicado de fazer. Então é sempre interessante otimizações nesse aspecto. Mas como a gente está falando de um NAS e a parte realmente, assim, o foco aqui é armazenamento, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem, inicialmente na parte do design, essa capinha aqui, que é presa por magnetismo, e aqui a gente vai ver as baias efetivamente. Essas baias aqui vão usar as portas SATA, a interface SATA 3 de 6 gigabits por segundo, podendo então você pode então instalar um HD de 3,5 polegadas ou SSD de 2,5 polegadas, tá? Ambos utilizando a interface SATA 3. Uma coisa muito legal e sempre muito bem-vinda quando a gente está falando aí de quantidade de dados é que a gente tem aqui na parte de trás duas portas USB 3.2 de primeira geração e aqui
na parte da frente a gente tem mais 2, então totalizando 3 portas USB. O que a gente pode conectar nessas portas USB, você pergunta? Você pode conectar tanto pendrives como HDs externos aqui nessas portas USB, mas você também tem a opção de usar essas unidades aí de expansão. A Asus Store, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um modelo que é o AS6004U. São unidades de expansão que tem 4 baias, ou seja, cada baia aí recebendo, né, suportando até 16 TB, vezes 4, vezes 3, que é o total de unidades, mais esses 32 TB que você pode colocar aqui, totalizando então 224 TB. Então, se você realmente está precisando de uma capacidade bem grande, acaba sendo uma opção bem interessante. E lembrando, né, que se você estiver utilizando o RAID de espelhamento, essa capacidade de armazenamento fica, né, pela metade, porque metade do total vai ser para backup, tá? A gente também tem suporte a RAIDs de performance, tá? Você não precisa necessariamente fazer para backup. Mas aí também depende de qual é a sua necessidade. Se você é um criador de conteúdo, precisa de alta performance. Se você é um gerente de TI de uma pequena empresa. Então depende de qual que é o cenário para você definir o que você vai configurar aqui nesse NAS. Outra coisa que falando de performance, a gente tem 2 portas RJ45. Ambas as portas suportam 2.5 gigabit. Então a gente já não está mais falando de gigabit, a gente está falando de 2.5 gigabit. Toda a infra que você vai utilizar precisa também ter suporte, seu roteador, seu modem, a placa-mãe dos seus computadores e dos notebooks, para você poder fazer, né, o NAS poder enviar a informação e você poder receber essa informação na mesma velocidade. É só uma dica aí para vocês se atentarem a esses detalhes. E outra coisa também é que a gente pode usar Link Aggregation. Então, numa situação que você realmente não pode ficar offline, você pode colocar 2 links aqui de operadoras diferentes para você garantir que você vai estar sempre online. Em relação a se manter online sempre, é importante também a gente ressaltar que esse NAS ele pode ser controlado via Windows, Mac, Linux, celular, notebook, qualquer dispositivo com acesso à internet. Isso é importante porque eventualmente a gente pode estar na rua e pode precisar estar enviando, compartilhando uma pasta com alguém, fazendo alguma alteração em alguma permissão de algum usuário, de algum grupo. Então é importante, né, o NAS não simplesmente te dar os dados, mas também te dá acesso à parte de gerenciamento. Para fazer esse acesso externo, dar acesso externo para as outras pessoas, é importante você ter um IP fixo, tá? Só tô ressaltando isso porque pode ser que você seja um criador de conteúdo e, né, não necessariamente você sabe o que é isso. Então vamos lá, um IP fixo significa que o seu nome na internet, visto aí pelas outras pessoas fora da sua rede local, vai ser sempre o mesmo. Não adianta, nesse caso, você ter um DNS dinâmico, você precisa ter um IP fixo. No caso, as operadoras, elas normalmente bloqueiam o roteamento das portas caso você não tenha esse IP fixo. Então, você precisa contratar esse serviço para o modem que você tem ter essas configurações e elas realmente funcionarem. Ao menos aqui em casa a gente precisou fazer isso. Não quero dizer assim qual é a nossa operadora, mas ela não está morta. Então, assim, a gente contratou o IP fixo, fez todas as configurações, você não precisa fazer essas configurações manualmente, fazer todos os roteamentos de porta, porque também são muitos serviços, né? Então você precisa rotear, acho que pelo menos umas 8 portas diferentes. Então é interessante já o NAS fazer isso tudo automaticamente, você só dá a permissão para ele fazer essa alteração e ele já aplica no seu modem, no seu roteador. Claro, né, você pode precisar fazer esse roteamento de portas em mais de um dispositivo, dependendo de como é que funciona a sua infra aí na sua casa ou na sua empresa. Falando de criadores de conteúdo, a gente tem uma função bem legal também nesse NAS para o pessoal que é streamer e gostaria de gravar as suas lives, mas por, né, de repente aí uma questão de capacidade ou de performance do dispositivo de armazenamento não consegue fazer isso sem interferir na qualidade da live. Por que isso pode acontecer? Porque se você está lendo do mesmo dispositivo que você está gravando, você acaba
basicamente tendo gargalos. Vamos supor que você tem um SSD aí na sua casa, no seu setup, que você tá fazendo a live, o seu computador tá conseguindo fazer tudo certinho, só que para gravar, você vai precisar usar a capacidade de gravação do seu dispositivo, no caso, um SSD. Se você for gravar por muitas horas, o arquivo pode ficar muito gigante, você pode acabar não tendo espaço. Se você for colocar num outro dispositivo, por exemplo, eu tenho um SSD que eu faço, né, que eu tenho todos os programas instalados e mais um HD extra para fazer essas gravações. A questão é que ainda está no seu computador e ainda pode gerar gargalo. A parte interessante do NAS é você tirar essa parte de gravação e só enviar essa informação para um outro dispositivo poder lidar com isso de uma forma mais isolada. E obviamente, né, que a gente está falando aqui de uma capacidade muito grande de armazenamento. Então o seu disco nessa casa ali tem 2 TB, aqui você vai ter 16. Obviamente que quando a gente está falando de discos para NAS, a gente está falando de discos que já estão preparados para grandes leituras e grandes escritas. O que não acontece com discos aí como, por exemplo, o Barracuda da Seagate, que é um disco para você colocar no seu desktop. Ele não é um disco para ficar 24/7 ligado, recebendo várias solicitações de escritas e leituras. Então, um disco para NAS, né, além do NAS ser um dispositivo especial, ele também pede discos especiais. Uma outra coisa muito legal é que a gente consegue fazer backups de canais de Twitch e YouTube. Essas duas plataformas, elas não têm obrigação, né, de manter os vídeos de uma forma perpétua, mas se você quiser fazer backup, você tem como configurar o RSS dos canais e aí você vai tendo, né, no seu NAS todos os vídeos conforme as suas prioridades e necessidades. É legal porque, além disso, ele também é uma central multimídia, ele tem uma porta HDMI 2.0B, e isso faz com que você consiga, né, baixar todos os vídeos utilizando essa ferramenta e consegue assistir pelo NAS também. Então é bem legal porque já está completo, né? Ele tem ferramentas que transformam ele em central multimídia, de vídeo, de foto, de música, todas essas coisas aí bem legais. E além disso, esse NAS aqui ele vem com 4 licenças, mas você consegue colocar até 32 câmeras nele. Só ressaltando que se você for utilizar o NAS como uma central de segurança, é interessante você pegar discos especializados em segurança eletrônica. Por quê? Porque, basicamente, se você tiver 32 câmeras conectadas aqui, você vai muito mais escrever do que ler. Você basicamente vai ler se der algum BO, se você realmente precisar pegar algum backup de, sei lá, 2 dias atrás, quando aconteceu um roubo, um assalto. Mas você vai estar em 99% do tempo lendo em cima do disco. Então, o firmware e a estrutura do disco é diferente de uma estrutura de discos especializados para NAS, beleza? Então, você só verifica aí exatamente qual vai ser a função do NAS para você comprar o tipo de disco mais adequado para você não ter nenhum prejuízo depois. Uma outra coisa que eu achei muito legal, assim, eu fiquei maravilhada, é o fato da gente ter muitas opções de backup. Então, assim, você pode colocar, né, a gente está falando aqui de um NAS que vai estar conectado na sua rede local e também com acesso à internet. Você consegue fazer o backup de todos os seus celulares, de notebook, tablet, dos seus desktops. Você consegue fazer backup do seu OneDrive, Dropbox, Google Drive. Basicamente, eu tenho muito problema com essa questão de espaço na nuvem. Por exemplo, o Gmail, né, o Google Drive, ele te libera 15 GB só. Quando eu terminei de usar os 15 GB, eu paro de receber e-mail. Então, para mim é muito mais interessante, ou seria muito mais interessante, se chegou nos 15 GB eu pudesse deletar tudo, sabendo que aqueles dados já têm o seu backup em outro lugar. Eu achei muito legal isso, porque a gente tem muito isso, né, de, nossa, meu celular ficou cheio, o que eu faço agora? Eu vou precisar fazer manualmente um backup. E se você tem um dispositivo que já está sincronizado, já está fazendo os backups, você pode simplesmente, feliz da vida e confiante, deletar aquelas informações e continuar utilizando normalmente. E pra galera aí que precisa de funções como Snapshot, para quem não sabe, tá? É basicamente como você congela, né, aquelas informações. As aplicações, tudo fica paradinho do jeito que está e ele faz como se fosse um backup de tudo daquela forma. É como se fosse um ponto de recuperação do Windows.
Ele tem a opção de até 256 snapshots. Você consegue fazer um a cada 5 minutos. Então imagina se você é um TI de uma empresa e você está fazendo algum upgrade em alguma aplicação específica. Você pode fazer vários snapshots manualmente ou você pode mandar, né, justamente ele por aquele período de upgrade, fazer um snapshot a cada 5 minutos e se der algum BO, algum problema, alguma treta no meio do caminho, você pode voltar até aquele ponto em que a aplicação e tudo estava estável. É legal esse tipo de aplicação porque você pode fazer tanto a utilização manual como a automática. Por exemplo, deixar um snapshot por dia, porque vamos supor que um usuário XYZ chegou para mim e falou, olha, eu deletei uma pasta que eu não devia ter deletado, mas eu deletei ela semana passada. Aí tu olha e tu fica tipo, beleza, mas o backup é feito uma vez por dia. Logo, você volta lá pro backup de 7 dias atrás e vai estar lá a pasta. Então é muito interessante isso, justamente se você estiver utilizando várias pessoas estiverem utilizando o dispositivo, e aí você pode dar permissões para determinados grupos de pessoas, acesso específico à pasta para cada grupo ou para cada pessoa. É bem legal esse tipo de gerenciamento. E é isso, galera. Por hoje é só. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Espero trazer mais vídeos sobre esse assunto aqui também para o canal. Então coloquem aí dicas, sugestões, críticas construtivas sempre. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.